disso, a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele, e aí eu converso com vocês também. E agora eu vou virar o assunto, queria entrar nas áreas mais jurídicas hoje do programa. Teve uma questão aí envolvendo o presidente Lula, Janja, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. O que aconteceu? Você lembra daquela história falando sobre os móveis lá no Palácio da Alvorada? Bom, o governo Lula foi condenado a indenizar não apenas Michele Bolsonaro, mas também o próprio Bolsonaro, no caso dos móveis do Alvorada. A Vara Federal de Justiça do Distrito Federal condenou o governo Lula a pagar 15 mil reais a Bolsonaro e a mulher dele por danos morais nesse episódio lá no Palácio da Alvorada. A defesa do ex-presidente havia alegado que o casal Bolsonaro, por ocasião do exercício do mandato presidencial, optou por usar móveis pessoais no palácio e que a mobília pertencente ao acervo federal ficou em um depósito. Apesar disso, argumentaram os advogados, Lula declarou diversas vezes que os imóveis tinham sumido. E disseram, sumiram com 83 imóveis. 83 móveis, né? 83 móveis, apropriando-se de bens públicos. Na sentença, o juiz afirmou que, diante da comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob a guarda da União, durante todo esse período indicado, houve um dano à imagem e à reputação de Bolsonaro e à esposa dele. E por isso, então, uma indenização de 15 mil reais. A Advocacia Geral da União vai recorrer da sentença. A gente convidou aqui a conversar conosco o professor de Direito da Universidade Federal, o Gustavo Sampaio, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Não estou ouvindo a sua fala, não sei se está desligado aí ou aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora bom dia, Fabiola, Sakamoto e Josias. Bom dia a todas e a todos. Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Bom, 15 mil reais, tá justa aí essa indenização? Porque foi muito falado esse assunto, né? Como é que você analisa esse julgamento e essa condenação do governo Lula? Diz que vai recorrer a isso, mas foi algo que chamou muita atenção na época que foi divulgado, muito explorado politicamente, não, professor? Certamente. Ali me parece que, embora seja difícil mencionar o quanto da indenização, se é justo ou não, o que o direito processual chama, Fabiola, de quantum de beato, é uma expressão latina, ou seja, a quantia de dinheiro devida para reparar um dano causado. Em verdade, é difícil mensurar se esse valor está bom ou ruim, mas em relação ao mérito de condenar ou não, parece que ali, de fato, houve uma precipitação do discurso pelo presidente Lula. Acho que ele partiu para a afirmatividade antes de verificar a fundo o que tinha realmente acontecido, né? Porque todos aqueles móveis, em número de 83, estavam, portanto, guardados num depósito oficial, com a devida selagem, com a devida garantia do depósito em si, em órgão oficial da União, da Presidência da República, como bens que guarnecem o Palácio Presidencial. Então, na verdade, não havia nenhum ilícito da parte do então presidente Bolsonaro, da então primeira-dama Michele, no sentido de remover aqueles móveis dali. Todavia, você sabe, Fabiola, as coisas no direito nem sempre se resolvem com tanta facilidade. Quando fui analisar mais a fundo o teor da sentença, o teor das disposições da decisão proferida pelo juiz federal da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi o órgão judiciário que julgou essa ação indenizatória, eu pude perceber que, na verdade, o presidente Lula teria dito que o ex-presidente Bolsonaro teria desaparecido com tantos e quantos móveis, de maneira que há sempre subterfúgios argumentativos que permitem à União Federal agora recorrer à segunda instância competente. Eu falo aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, que é a segunda instância das decisões proferidas pelas varas federais situadas em Brasília, na primeira instância, porque talvez
a defesa possa dizer, não acredito que esse argumento vá prosperar na segunda instância, mas possa dizer que o presidente não afirmou categoricamente que o ex-presidente Bolsonaro furtou, subtraiu para si aqueles móveis, mas que apenas teria dado, digamos, um destino incerto e não sabido. Mas as coisas ficaram mal arrumadas, né, Fabiola? De fato, se o E teve. presidente fez uma afirmação dessa, pois não, pode dizer. Não, politicamente, eu ia até passar a palavra pro Josias, que também queria ouvir ele sobre isso, porque politicamente foi uma porrada, vamos dizer assim, né, o Josias, quando ele disse que vai sair, levaram os móveis daqui, aí ela abriu a casa, mostrou para a imprensa, ficou todo mundo falando, né, a Michele Bolsonaro e o ex-presidente Bolsonaro levaram os móveis de lá, e a Michele a todo momento se defendia nas redes, dizendo que não era verdade, né? E aí depois eles encontraram os móveis. Politicamente isso foi muito pesado, não foi, Josias? Foi pesadíssimo, Fabíola. Você sabe que saiu barato, né? Por R$ 15.000, a sentença, danos morais, sai até barato. Espero que não saia do bolso do contribuinte esse dinheiro, né? Isso precisa sair do bolso de quem cometeu o crime, né? Houve uma ofensa, de fato, e durante muito tempo o casal Lula da Silva ficou em silêncio, mesmo depois que já estava claro que houve precipitação da parte do próprio Lula, da Janja, e ficaram quietos. Existe um remédio infalível para o erro, Fabiola, é reconhecê-lo. É preciso reconhecer quando se comete um erro, né? E pessoas que cometem um erro crasso como esse e não corrigem, aí cometem outro erro, né? E a Janja e o Lula deviam até pedir de desculpas ao casal Bolsonaro. Isso não os diminuiria, ao contrário, os engrandeceria. Se dissesse, olha, erramos, estão aqui os móveis, no limite eles deviam esse pedido de desculpas até ao país, né? Agora veio essa sentença. Isso foi uma grande lambança, né? Logo no início, no primeiro dia, nos primeiros dias de governo, a Janja abriu as portas do Alvorada para a Globo News e mostrou as condições precárias em que se encontrava ali o imóvel. De fato, havia muita coisa mal posta, né? Poltrona rasgada, tapete furado, cortina poída, tinha até uma vidraça trincada. E, a certa altura, ela levantou essa dúvida sobre o mobiliário. Disse, na ocasião, que não sabia dizer o que tinha ocorrido, se os móveis que estavam ali eram de propriedade da família e foram levados por isso, porque eram propriedade da família Bolsonaro, ou se tinham sumido. Mas levantou essa dúvida. E depois houve uma entrevista coletiva do Lula, e ele aí foi mais categórico, né? E disse, olha, os móveis não estão lá, né? E se não estão lá, sumiram. E era muito mais do que isso, não eram 83 peças só. O que se alardeou na ocasião é que tinham sumido 261 peças, bens do patrimônio público, que tinham desaparecido do Alvorada. E aí, nas pegadas desse suposto sumiço, a Janja foi às compras, comprou lá quase R$ 200.000, R$ 196.000 em móveis. Comprou ali algumas peças, até peças de muito bom gosto, requintadas, caras, né? E nada a opor quanto ao fato de que um casal novo que chega ao palácio residencial queira trocar o mobiliário e tal. O presidente o Estado deve garantir conforto ao presidente no palácio do Alvorada, mas depois se descobriu que lá estavam as peças. Aí alegou-se que havia 83 que ainda estavam sumidas, depois apareceram também as 83, e teve até nota da Secretaria de Comunicação da Presidência dizendo que os móveis tinham sumido. Então, saiu barato, Fabíola, essa condenação de 15 mil por danos morais, saiu barato. Como disse, não pode que esse dinheiro sair do bolso do contribuinte brasileiro. É preciso que o presidente, a primeira-dama, arquem com o erro que cometeram. E, nesse caso, um erro que a justiça agora está caracterizando como um crime, né? Uma ofensa é, tipificada no Código Penal e, portanto, passível de indenização, e é o que a justiça está condenando. Aí o professor recorda, professor Gustavo, com propriedade, que cabe recurso. E o presidente, se quiser, pode recorrer. Agora, que houve
a ofensa e que o presidente se absteve, também a primeira-dama se absteve de pedir desculpas pelo equívoco que cometeram, isso não há nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida. E, como disse, saiu barato, Fabiola. Ó, tem muita gente comentando aqui, falando também sobre os erros na transição, né? Primeiro que o próprio Bolsonaro não passou a faixa a Lula. E outras pessoas estão falando aqui também, a Marilene diz o seguinte, mas também não seria obrigação do casal anterior deixar tudo no lugar certo? Porque aí eles foram para um hotel, chegaram no palácio, estava tudo vazio, não se falava aonde estavam os móveis, quem era o responsável por isso. Tem algumas pessoas questionando aqui, será que os únicos culpados são Lula e Janja mesmo? Ô Sakamoto, como é que você avalia? A advocacia vai recorrer, não sabemos ainda o resultado. Mas outros dizem que o valor foi baixo, como disse o Josias, diante do estrago que foi feito para a imagem do casal Bolsonaro. Eu acho que, bem, eu acho que a condenação ela fez sentido, né? Eu faço minhas palavras do professor Gustavo, aliás, bom dia, Gustavo, né? Eu acho que a condenação ela faz sentido. O presidente da República ele não pode falar algo que ele não tem certeza absoluta, né? Ele não pode fazer uma decretação, não é uma conversa de bar. Apesar de que durante 4 anos o bolsonarismo ter feito crer que a presidência da República era próxima de um botequim, não é. É uma instituição, é a cúpula da instituição do Poder Executivo no Brasil e precisa ter responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos, apesar da percepção das pessoas de que todo mundo pode falar qualquer coisa e não vai ser punida com isso. Se a gente defende que as pessoas sejam livres para falar o que desejam, sem censura prévia, mas, a partir do momento que falam, sejam responsabilizadas caso o que elas falaram causa dor, sofrimento ou imputar a alguém crime que não cometeu, que essas pessoas sejam punidas também. Isso faz parte do que a gente defende, isso está no artigo 5º da Constituição, né? Então, liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Uma das justificativas dadas pela comunicação do Palácio do Planalto e por ministros mais próximos para defender o Lula era que, não, mas naquele momento, com as informações que estavam lá naquele momento, esse era o quadro pintado e à disposição do presidente da República. Então, vamos lá, usando a nossa experiência como jornalista. Se apurou, tem um monte de informação. Você olha para um quadro, para uma reportagem, com um monte de informação. Tudo leva a crer que aquela pessoa A cometeu o crime B. Só que ainda falta informação, tem buraco. O que você faz nesse momento? Boca fechada, continua apurando, até você ter uma certeza absoluta a respeito da responsabilidade criminal daquela pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você solta algo, ainda mais num veículo de comunicação que tem um peso, você pode acabar com a reputação de uma pessoa. É por isso que a gente tem que tomar cuidado na apuração, soltar apenas aquilo que tem certeza. Tem muita gente que discorda disso e fala, não, solta e o público continua e o público dá continuidade. Não, o público quer sangue. O público quer sangue. Então, cabe ao jornalista, tomar cuidado e só divulgar aquilo que tiver certeza absoluta. Cabe a um presidente da República só comentar aquilo que ele tiver certeza absoluta. Presidente da República não é comentarista de podcast, não é comentarista de rede social. O presidente da República representa todo mundo. Então, ele só poderia ter comentado se houvesse certeza absoluta sobre todos os aspectos de que não havia isso. Ah, mas você está se pegando muito pesado. Gente, repito, não é conversa de botequinha, presidência da República. Durante 4 anos a gente confundiu as coisas. Não é por causa disso que tem que continuar confundindo. Não, e tem um ponto, né, professor Gustavo, que com o fenômeno das redes sociais, a viralização das coisas, fica ainda mais complicado isso, né, quando a gente fala da reputação. A reputação de uma pessoa, ela é destruída assim, muito rapidamente hoje em dia, né? O julgamento da justiça, a resposta da justiça tem sido também nessa agilidade e nessa proporção, quer dizer, o estrago, ele é feito de maneira muito mais rápida e muito maior, inclusive, não? Certamente. Como o fato social, Fabiola, ele se acelerou muito na sua velocidade, na sua ocorrência, a resposta judicial ao fato social com base na lei, ela tem sido cada vez mais tardia, sobretudo em relação à potencialidade lesiva, à potencialidade do dano decorrente de uma informação falsa. E é preciso notar aqui, Fabiola, a gente sempre, para ser justo e equânime,
tem que falar do direito e se distanciar de paixões políticas. O fato de o presidente Jair Bolsonaro ter se especializado ao longo da sua vida política em ofender abertamente as pessoas sem o menor escrúpulo, sem o menor pudor, muitas vezes dando informações inverdadeiras a respeito da conduta de um e de outro, não justifica que ele seja ofendido quando ele não tenha praticado um determinado erro, né? Aliás, eu devo dizer que se muitas vezes se critica o ex-presidente Bolsonaro por esse comportamento agressivo de ofender indignamente as pessoas, é preciso que não se faça o mesmo com ele, porque não se dá o troco da mesma forma. Mas eu acredito que aqui, em particular, em relação ao caso ocorrido no episódio dos móveis do Palácio do Planalto, como bem comentou o Josias e o Sakamoto, ali, a resposta judicial por hora, eu queria fazer essa distinção importante, Fabiola, para a gente separar uma coisa da outra. Foi uma resposta dada no campo da competência civil, entende? De uma ação indenizatória para fim de imposição de um ônus, de uma sanção decorrente de uma infração de natureza civil, que é a ofensa à honra da pessoa. O juiz da 17ª Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, ele não estava julgando uma questão criminal, propriamente dita, naquele momento, não é? Porque imputar fato definido como crime a alguém define crime de calúnia, do artigo 138 do Código Penal, ou uma conduta que seja desairosa, incompatível com o setor público, com a atuação na alta cúpula da política, pode definir crime de difamação. Nós estamos falando ali de uma sentença que impõe um dever de indenizar por um dano moral causado no plano das relações cíveis, ou seja, dano moral é aquele dano da dor imaterial, não é o dano tangível, é o dano do sentimento, não é? E, embora Josias tenha comentado que 15 mil é até barato, eu tenho dificuldade de mensurar o valor. Eu prefiro optar pelo conteúdo simbólico da decisão judicial, que reconhece, sim, que houve um erro da parte do presidente. Por outro lado, é preciso sopesar, para terminar, Fabiola, dizendo o seguinte: existia, sim, um dever da parte do casal presidencial que encerrava o mandato de deixar o palácio em condições de habitabilidade, de uso e conforme a sua destinação histórica, porque esses móveis todos, eles têm uma afetação a vários locais do palácio, segundo o próprio regramento interno de um palácio que, inclusive, é tombado pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Então, não se pode simplesmente remover o mobiliário, deixar onde quer que seja, sem que haja um termo circunstanciado, um fundamento para se tomar aquela medida. E me parece que o novo casal presidencial, Lula e Janja, quando chegaram ao palácio, não se deram conta ou não localizaram que inexistia qualquer termo justificando essa remoção de uma quantidade tão grande de imóveis. 261 no primeiro momento, depois os que não foram encontrados em número de 83. Então, houve ali um erro bilateral. Mas o erro bilateral não justifica qualquer ofensa sem o apoio fático adequado. Então, é preciso dizer que o juiz acertou, só para concluir, Josias, o juiz acertou quando ele estabeleceu a condenação, porque, de fato, houve uma precipitação do presidente Lula e o fato de Bolsonaro ter se especializado em vida e ofender os outros não justifica que ele seja ofendido. Nós estamos falando, professor, de um fato que ocorreu ali nos primeiros meses desse terceiro mandato do Lula, né? E, na ocasião, a Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou ali um comunicado falando dos tais 261 móveis que tinham sumido e dando notícia de uma auditoria que tinha sido aberta para localizar os móveis. Então, quer me parecer que houve, como o senhor realçou, uma certa precipitação, né? O que não se justifica, porque se o Bolsonaro tem uma predileção pela notícia falsa e foi usual a prática do Bolsonaro de ofender terceiros até com mentiras, né? Não se justifica que ele também seja ofendido. Agora, o que eu queria lhe perguntar, em essência, algo que me causa certo incômodo por vezes o presidente comete, aqui, por exemplo, não está envolvido nessa discussão nenhuma edição de decreto, nenhuma lei que o presidente tenha baixado, nenhuma falta cometida no exercício das suas atribuições diretas como presidente da República, e ainda assim está lá a Advocacia Geral da União
a exercer a defesa do presidente, a realizar a defesa do presidente e até da primeira-dama, que não tem função pública. É papel da Advocacia Geral da União, num caso como este, em que o presidente fez uma declaração irresponsável, que agora está sendo sancionada na esfera civil, é papel da AGU, mesmo neste caso, defender o presidente? Note, Josias, que essa é uma discussão antiga, não é? Lembre-se, no impeachment da presidente Dilma, se discutiu se o então advogado-geral da União poderia defendê-lo ou não, já que se tratava de uma acusação pessoal de crime de responsabilidade, supostamente, e não propriamente uma defesa da União Federal como pessoa jurídica. É o mesmo caso para cá. O presidente Lula teria proferido palavras que se entenderam ofensivas à dignidade e à honra do ex-presidente Bolsonaro, e agora a defesa é feita pela Advocacia Geral da União. O que nós poderemos ter aqui, Josias? Como o presidente estava no exercício da função pública, eu sei que você vai dizer, ofender alguém não decorre do exercício da função pública, mas como ele estava falando como novo presidente da República a respeito da sede da família presidencial num palácio que é público e cujos móveis e imóveis são todos públicos, então entendeu-se que ele estaria falando como chefe da administração pública federal. Note você, o presidente da República, ele é chefe 4 vezes no direito constitucional brasileiro, é chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública federal e comandante supremo das Forças Armadas. Então, ali ele estaria falando como chefe da administração pública federal, em tese, defendendo o patrimônio da administração pública federal. Por isso, a defesa da Advocacia Geral da União, porque se trata de um atuar do chefe da União Federal. Todavia, isso não afasta uma possibilidade de, em se reconhecendo num futuro uma individualização de conduta, diria que na prática isso não vai acontecer, Josias, mas em tese, se identificar que o presidente escapou às funções presidenciais para partir para o campo de uma ofensa pessoal, nada obsta que a União Federal regrida, eu vou usar o termo técnico aqui, regrida em face do presidente da República numa ação de regresso, cobrando dele aquilo que a União Federal terá tido que pagar por uma falta pessoal do presidente. Se isso vier a ocorrer, o presidente terá que se defender por conta própria e não através da Advocacia Geral da União. Mas você nota que a linha é muito tênue de interpretação para se dizer se é ou não a atribuição da Advocacia Geral da União, o que não só não invalida, como homenageia a sua questão. É uma questão muito importante e que nós tenhamos, talvez, daqui em diante, uma linha divisória normativamente demarcada para separar o que é tarefa da Advocacia Geral da União, que, afinal de contas, representa a União Federal como pessoa jurídica, e o que é tarefa dos advogados privados defendendo interesses pessoais de governantes. Professor, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Até, Fabíola. Sempre satisfação conversar com vocês aqui no Jornal. Bom trabalho. Agora 11 horas e 58 minutos. E a gente segue acompanhando o noticiário de hoje. E uma das preocupações, inclusive assunto que a gente trouxe agora há pouco, até com a Raquel Landim, ela conversou com o governador Tarcísio de Freitas, e ele falou sobre a situação gravíssima no estado de São Paulo, sobre a qualidade do ar, e disse, inclusive, que a situação vai piorar. Ontem a gente viu os dados, né, mostrando que São Paulo tem a pior qualidade do ar pelo segundo dia consecutivo entre as grandes cidades do mundo. Essa medição, que é feita por um site suíço e que mostra que a capital paulista está com um ar considerado insalubre. Insalubre é a pior situação pelo segundo